Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui, maio de 2024 e da Espanha vem mais uma docu-série de crime da vida real sobre um psicopata, narcisista, mitômano, assassino. O título do documentário em português já entrega, né? O Cozinheiro Assassino. E feminicida ainda por cima. Só que antes de falar sobre esse vagabundo que está no documentário e que aparece um monte, né? Mas neste caso justifica-se. Já explico por quê. Antes de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Justifica-se assim, atualmente a gente percebe uma tendência cada vez maior de valorizar, de celebrar, né, homenagear a vítima ou as vítimas e deixar o perpetrador meio de lado, assim. Nesse caso, esse cara, ele praticamente tomou o lugar do advogado de defesa durante o seu julgamento e ele deu tantas entrevistas e ele se enredou tanto na rede de mentiras, né, que ele criou, que assim o fato de ele aparecer o tempo todo mostra bem a personalidade dele e mostra bem como que o tanto que ele falou de mentira daqui e dali fez parte desse caso, tá? Então eu acho que, porque assim, nesse documentário, nessa docu-série em 3 episódios, esse César Román participou ativamente gravando entrevistas desde a prisão. E aí, então, uma das partes, especialmente na segunda episódio, mas não só, é desmentir, desconstruir as mentiras dele. Então aí eu acho que justifica o fato de ele estar bastante presente, tá? Mas é assim, ele é um cara bem baixinho, 1,5 m, alguma coisa assim. Isso vai fazer diferença, porque isso vai ser... vão falar bastante, né, ele era baixinho, mas bravinho, baixinho e dominador e tal, e conseguiu ser muito famoso na área gastronômica da Espanha, conhecido como o Rei El Rei del Cachopo, um prato típico de uma região lá espanhola que eles vão mostrar como faz um pouquinho no primeiro episódio. Ele vai galgar programas de televisão, só que ele também vai abrir restaurantes, enfim. Só que ele vai começar a namorar uma imigrante ilegal, então uma mulher vulnerável, de Honduras, e essa mulher vai desaparecer. Um dia, né, bem próximo ao desaparecimento, na verdade, uma mala com um torso, né, é encontrada em um prédio abandonado. Tá sem braço, né? Só o torso. E daí então a gente vai ter a ligação deste crime, né, deste cadáver com esse cozinheiro das estrelas, esse César Román. Então, basicamente assim, a estrutura o primeiro episódio seria o crime, a segundo episódio assim, a tentativa de fuga cinematográfica desse cara, troca de identidade, não sei o quê. E mais importante, acho, na segunda parte, assim, cada fato, porque todo mundo estava mentindo, menos ele. Todo mundo estava traindo, menos ele. Ele é esse tipo de pessoa, né? A polícia queria desfavorecê-lo, a mídia, e ele não fez nada, né? Durante todo o tempo ele mantém isso. Então é assim, cada coisa que ele fala, algum forense ou advogado ou não sei o que vai desmentir. Então no segundo episódio você vai ver inclusive que ele trocou de advogado, ele teve 3 advogados durante o processo, e aí no terceiro, que é o tribunal, que é o julgamento, continuam dizendo que esse cara, ele é loquaz. Nossa, como ele fala, né? E aí então ele, no terceiro episódio, que é o julgamento, também dizem lorotas, né, mentiras dele, e você aparece até a advogada lá, a terceira. Que vergonha alheia daquela advogada. Nossa, parece assim, boba, né? Mas totalmente iludida lá, deixada por ele. E a sentença. E depois tem uma plot twist. Mas é assim, gente. Eu vou falar porque é o seguinte.
o título em português já é o Cozinheiro Assassino. Então a gente já sabe que ele matou. É que assim, durante as 3 episódios, né, a gente vai perceber que ele ele mente, tá na cara que ele tá mentindo, né? Ele mente o tempo todo dizendo que não foi ele. Então, diz que depois que esse documentário estava pronto, ele mandou uma carta para a vítima, ele finalmente confessou. Só que, assim, a gente acredita tanto na sinceridade do arrependimento dele, que ele fala e pede desculpas para a família, quanto a gente acredita nas mentiras, tá? E aí você vai ver que as mentiras não se resumem apenas ao fato de querer se livrar do crime, não, tá? Tudo ele mentia. Tudo mesmo. E aí você vai ter que ver o documentário. Então ele é interessante para ver uma história assim de abuso, né, de poder, de masculinidade tóxica, de como que uma mulher vulnerável, porque ela era uma indocumentada e achou talvez a possibilidade de ficar com um nativo, um espanholzinho, bem-sucedido, enfim, todas essas coisas contam. Eu acho que poderia ter tido e daria tempo para ter, porque são 3 episódios. Algum especialista, né, da área, sempre acho que falta isso, né, da área, um psicólogo, alguém mais consequente dentro da área de saúde mental, de psicanálise, de psicologia, explicando algumas das características dele, né? Dando meio que um perfil. A gente até consegue intuir, e outras pessoas fazem isso na minissérie, né? Na docu-série, mas não são pessoas assim que necessariamente são psicólogos ou psicanalistas. Sempre eu acho que fica faltando isso na Netflix, né? E aí, é claro, aquela fórmula de documentário de crime da vida real da Netflix está lá. Aquelas reencenações bombásticas, com aqueles gráficos bombásticos, enfim. Eles fazem sensacionalismo, sim, né? Porque foi um crime de repercussão midiática. E sempre que é uma produção espanhola, sempre eles dão pelo menos eles mencionam, né, o fato de os jurados já estarem meio que predispostos a algumas deduções ou inferências por conta do papel da mídia, né? Sempre fala isso. E sempre a mídia continua agindo da mesma forma, inclusive fazer esse tipo de documentário sensacionalista para a gente consumir. Mas assim, ele para quem curte true crime, crimes da vida real, é um exemplar muito bem feitinho, tá? E é um cafajeste de primeira grandeza. Eita, cara, enrolado. Se não tivesse tido crime, né, se uma mulher não tivesse pagado o preço, né, com a vida, algumas partes seriam até engraçadinhas, né? Mas a gente sempre tem que lembrar, uma mulher perdeu a vida aí. Tchau, pessoal.